Nasceu o maior clube de futebol do Brasil, e a história que você vai ouvir agora sobre os primeiros dias do Flamengo no futebol vai te mostrar como às vezes o destino nasce de uma simples revolta. Era 1912. O Rio de Janeiro fervia com a paixão pelo futebol, mas o esporte ainda era coisa de elite, de homens de sobrenome. O Fluminense acabara de conquistar o Campeonato Carioca de 1911, com um time que parecia imbatível. Entre seus jogadores estavam nomes como Baena, Píndaro de Carvalho, Emanuel Neri, o inglês Lawrence Andrews, Amarante Zalacain e Alberto Burguert, campeões da cidade, reis do futebol carioca. Mas no mundo do futebol, como na vida, nem sempre os vencedores ficam satisfeitos com o que conquistaram. No final de 1911, algo explodiu nos vestiários do Fluminense. 10 jogadores do time campeão se desentenderam com a diretoria tricolor. Não sabemos exatamente o que aconteceu naquelas reuniões fechadas, mas imagina a tensão naquela sala. Homens que suaram a camisa, que deram tudo em campo, que trouxeram glória para o clube, de repente vendo suas opiniões ignoradas pela diretoria. A revolta tomou conta deles. Baena, o goleiro que defendera o título do ano anterior, foi o primeiro a bater o pé. Em seguida, vieram Píndaro de Carvalho, Emanuel Neri, Lawrence Andrews, esse inglês que cruzara o oceano para jogar futebol no Brasil. Um por um, 10 jogadores tomaram a decisão mais ousada de suas vidas. Deixaram o clube campeão e partiram em busca de um novo lar. E foi aí que eles olharam para o outro lado da Baía de Guanabara e viram o Flamengo. O Clube de Regatas do Flamengo existia desde 1895, mas era só isso mesmo, um clube de regatas. Remadores, não futebolistas. Eles tinham tradição nas águas, mas nas terras do futebol eram completamente desconhecidos. Imagine a conversa quando esses 10 jogadores apareceram na sede do Flamengo com uma proposta maluca. Que tal vocês criarem um departamento de futebol? Foi assim, com essa decisão quase surreal, que nasceu o futebol do Flamengo. Os dirigentes rubro-negros mal podiam acreditar. De uma hora para outra, tinham em suas mãos não apenas um time de futebol, mas o time campeão carioca do ano anterior. Era como se alguém chegasse em sua casa oferecendo um tesouro de presente. Mas aceitar o tesouro era uma coisa, saber o que fazer com ele era outra completamente diferente. O primeiro problema apareceu imediatamente. Onde diabos esse novo time ia treinar? O Flamengo não tinha campo de futebol. Durante os primeiros meses, você pode imaginar a cena bizarra que se repetia todas as tardes na praia do Russell, no bairro da Glória. Homens de camisa vermelha e preta, suados, correndo atrás de uma bola em um campo público improvisado pela prefeitura. O time campeão do ano anterior treinando numa pracinha como se fossem garotos de rua. Mas eles não se importavam. Tinham algo mais forte que a humilhação. Tinham sede de provar que estavam certos. Chegou março de 1912, primeira partida oficial da história do futebol do Flamengo. O adversário era o Mangueira, no Estádio do América, na Tijuca. Todo mundo queria ver se aqueles 10 rebeldes do Fluminense ainda sabiam jogar futebol. Eles sabiam. 16-2. 16 gols no primeiro jogo da história. Como se quisessem mandar um recado para o Rio de Janeiro inteiro. Não mexam conosco. No jogo de volta, mais uma vez contra o Mangueira, eles foram ainda mais implacáveis. 14-0. 30 gols em 2 jogos contra o mesmo adversário. O recado estava dado. Aqueles homens não tinham saído do Fluminense por acaso. Eram bons, muito bons. O Campeonato Carioca de 1912 terminou com o Flamengo como vice-campeão. Não foi o título, mas para um time que começara do zero, jogando em campo emprestado, treinando em praça pública, jogando seu primeiro jogo oficial sem nem estarem certos de que dariam certo, era quase um milagre. O próprio Fluminense, clube que eles haviam deixado, terminou atrás do Flamengo na classificação. A vingança estava servida. Mas eles queriam mais que vingança. Queriam glória. Em 1913, o time ainda oscilava, perdendo jogos importantes no início do campeonato. Era como se eles estivessem aprendendo a ser o Flamengo, descobrindo essa nova identidade. Terminaram em terceiro lugar, mas algo estava mudando. Você podia sentir no ar da cidade que aqueles homens estavam construindo algo especial.
E então chegou 1914. Foi o ano em que tudo se encaixou. O Flamengo conquistou seu primeiro título estadual e não foi por acaso. Eles tinham encontrado a peça que faltava no quebra-cabeças. Ricardo Riemer, um centroavante que havia jogado com alguns deles no Fluminense e depois defendido o América. Riemer chegou ao Flamengo como se fosse a última peça de uma máquina perfeita. 8 gols na campanha do título. Mais importante que os números era o que ele representava. A confirmação de que aqueles 10 rebeldes de 1912 tinham feito a escolha certa. O primeiro título veio com autoridade. Apenas uma derrota em todo o campeonato, justamente para o Botafogo. Mas não importava. Eles eram campeões cariocas. Aqueles homens que haviam deixado o Fluminense em protesto, que treinaram em praça pública, que jogaram seu primeiro jogo oficial sem nem estarem certos de que dariam certo, agora erguiam o troféu mais importante do futebol brasileiro. A vingança estava completa? Não. Eles queriam mais. 1915 trouxe o bicampeonato. E desta vez foi ainda mais arrasador. Campanha invicta. Riemer marcou 15 gols e ganhou um parceiro de luxo, o inglês Sidney Pullen, que veio do Paysandu e imediatamente se adaptou ao estilo rubro-negro. O Flamengo não era mais o time dos rebeldes. Era uma potência. Mas toda história tem seus momentos de dúvida. Em 1916, pela primeira vez desde que haviam criado o departamento de futebol, o Flamengo terminou fora do pódio do Campeonato Carioca. 4º lugar. Foi um baque para quem havia se acostumado a sempre brigar pelo título. Será que a sorte dos rebeldes havia acabado? Será que aquele grupo mágico de 1912 havia chegado ao fim? A resposta veio nos anos seguintes, quando o clube se reinventou mais uma vez. O final da década de 1910 trouxe uma nova geração de ídolos. Sidney Pullen se tornou não apenas um jogador, mas um líder técnico e tático do time. E quando ele foi convocado para lutar na Primeira Guerra Mundial pelo exército inglês, sua ausência quase custou o título de 1918. Mas quando voltou, em 1919, parecia ainda melhor que antes. Como se a guerra tivesse forjado nele uma determinação ainda maior. 1920 foi o ano da perfeição. Campanha invicta mais uma vez, mas agora com um novo ídolo surgindo no horizonte. Nonô, um centroavante que jogava pelo pequeno Palmeiras de São Cristóvão, chamou a atenção dos dirigentes rubro-negros. E no ano seguinte, 1921, Nonô já vestia a camisa do Flamengo e marcava gols decisivos. Foi ele que empatou o jogo da final de 1921 contra o América. 1-1 no tempo normal, no Estádio das Laranjeiras, diante de mais de 15 mil pessoas gritando. A decisão foi para o tempo extra, e foi Aníbal Candiota quem marcou o gol do bicampeonato aos 7 minutos da prorrogação. Mais um título para a coleção daqueles rebeldes de 1912. Nos anos seguintes, o Flamengo continuou brigando pelos títulos mais importantes. Em 1922, por pouco não conquistou o tricampeonato. Perdeu por 1 ponto para o América. Em 1923, viu surgir um novo rival poderoso, o Vasco da Gama, que subia da 2ª divisão com recursos da colônia portuguesa e uma ideia revolucionária de profissionalizar seus jogadores. A primeira partida entre Flamengo e Vasco terminou 3-1 para os portugueses, no próprio estádio rubro-negro da rua Paysandu. Mas no jogo de volta, nas Laranjeiras, o Flamengo venceu por 3-2, mostrando que não temia o novo rival. E então chegou 1925, ano que coroou definitivamente aquela geração histórica. Nonô foi simplesmente imparável. 30 gols no campeonato. 30! Era como se tivesse feito um pacto com o diabo para não errar nenhuma finalização. O Flamengo fez outro campeonato quase perfeito, perdendo apenas para o Fluminense no primeiro turno e depois não sofrendo nenhuma derrota no retorno. Quando o árbitro apitou o fim da última partida daquele campeonato de 1925, uma era se encerrava. Aqueles 10 rebeldes que haviam deixado o Fluminense em 1912 tinham construído algo muito maior do que eles próprios imaginavam. 5 títulos cariocas em 14 anos. 5 títulos para um clube que sequer tinha departamento de futebol em 1911. Mas os números não